Claudione Thiago, sou assessora de gestão estratégica aqui na Escola Superior do Ministério Público da União. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está assistindo esse vídeo, eu já te faço um convite para assistir toda uma série de vídeos que a gente está disponibilizando e que traz informações sobre o funcionamento da escola, sobre as instâncias da escola. É importante que você assista esses vídeos para conhecer todos os serviços e, quem sabe, ser um dos nossos alunos, fazer um curso de pós-graduação na escola e também para conhecer exatamente o que a gente entrega para os nossos públicos. Nesse vídeo específico, a gente vai conversar um pouco sobre governança. Governança parece algo mais etéreo, mas para a gente falar de governança é importante a gente olhar primeiro para o nosso produto final, o que a gente entrega. Então, acho que é importante a gente começar falando disso. É importante saber que a Escola Superior do Ministério Público da União, ela atua em três vertentes básicas, né? A gente está falando de ensino, a gente fala de pesquisa, que está aqui embaixo, e a gente fala de extensão, com várias atividades associadas. Nessa tela aí, a gente tem alguns números que são de 2024 e que mostram um pouco a grandiosidade, a quantidade de entregas que a gente faz diariamente. E essas entregas ali, elas estão vinculadas de alguma forma à governança e a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho. Então, é importante a gente pensar que a gente faz. Na área do ensino, a gente tem ensinos de curta e de média ou longa duração. Quando a gente fala ensino de curta duração, nós estamos falando dos cursos de aperfeiçoamento. Aquele de 12 horas, 16, 20 horas. Então, são cursos muito voltados para uma temática específica ali, trata de uma questão em que um determinado grupo de pessoas da instituição quer aprimorar o seu conhecimento naquela área. Os cursos de curta duração, hoje, eles podem ser feitos de forma presencial, aqui na escola, e também em forma EAD ou híbrido, né? Nós temos cursos no modelo assíncrono, que o aluno pode fazer a qualquer hora, então ele é gravado, montado e disponibilizado. Nós temos cursos livres na nossa plataforma ali, aprender, cursos com certificação, sem certificação. Então, nós temos uma gama muito grande de cursos aí de aperfeiçoamento. E temos os cursos de pós-graduação lato sensu, que são cursos maiores, de pelo menos 360 horas, mas esses a gente tem um vídeo específico sobre esse tema e eu não vou detalhar aqui nesse ponto. Na linha, na frente da extensão, a gente está falando de seminários, webinários, eventos normalmente. A gente conhece mais como eventos em que tem uma participação maior da comunidade externa, em que a gente convida uma autoridade em um determinado assunto para vir falar sobre isso. Às vezes você tem um modelo de bate-papo, de discussão, são eventos que acontecem ou também virtual, que é o modelo webinário, ou aqui nos nossos auditórios da escola. E nós temos aqui também a frente da pesquisa. Hoje nós temos 6 grupos de pesquisa, né? Quando a gente fala de pesquisa e publicação científica, que de alguma forma estão ligados aqui, a gente está falando de um conhecimento científico, de algo mais aprofundado. Então, a escola também atua nessa frente, é importante que você saiba, não é o objetivo da gente nesse vídeo detalhar agora. E temos ainda, na linha do ensino, os cursos de mestrado. Então, é o estrito sensu, que a escola hoje não oferece diretamente, mas ela tem parceria. Nós temos 2 cursos aí relacionados à gestão pública, oferecidos pela UNB, em parceria com o Ministério Público Federal, um projeto ali que foi tratado com o Ministério Público Federal, e temos também um mestrado de Direito. Nesse caso, a gente hoje, né, atualmente, quem oferece é a Universidade Católica em Brasília, e a gente tem um processo de chamamento, de edital, tudo com regras muito claras e um processo também que vem sendo amadurecido ao longo do tempo. Mas, para oferecer tudo isso, a gente precisa também ter clareza que nós temos uma gama muito grande de serviços, mais na esfera administrativa. Aí a gente está falando de inscrições, de emissão de certificado, de divulgação dessas atividades, que é uma frente muito importante, porque o nosso público não está aqui dentro da escola. Então, para que as pessoas que estão fora, nos 4 ramos, ou eventualmente em outros órgãos, no caso das atividades que podem ser oferecidas a um público externo, possam ter acesso a essas informações,
a gente tem um trabalho intenso aqui pela Secretaria de Comunicação Social, um trabalho intenso de divulgação dessas, atividades. Temos também outras aí, né, a contratação de docentes, pagamento dessas pessoas que são contratadas para ministrar essas aulas, processo de audiovisual, de gravação de aulas, boa parte das nossas aulas aí oferecida no modelo EAD, elas são gravadas, algumas aqui no estúdio, onde eu estou nesse momento, outras via plataforma Zoom. E temos também serviços de biblioteca, que também não vou me aprofundar, porque a gente tem um vídeo específico para falar do serviço que a biblioteca oferece, e serviços de infraestrutura em TI. Então, você vai ver que boa parte aqui desse serviço não difere muito de outra organização, mas outros são específicos da escola, e é importante que você conheça, que é esse respaldo que a escola dá. Mas, indo aqui para o que mais nos interessa nesse vídeo, que é falar de governança, é importante a gente pensar que nós estamos falando de várias instâncias. Instâncias de discussão, instâncias de julgamento, de decisão, instâncias que oferecem apoio à direção geral para que possa tomar decisões e efetivamente fazer a casa andar. Porque antes que um curso comece lá, seja divulgado na rede social, tem um longo caminho aí e parte desse caminho passa por esse espaço aqui de governança. O primeiro órgão que eu vou falar aqui de governança é o CONAD. O que é o CONAD? O CONAD é o Conselho Administrativo, o Conselho de Administração. É um órgão deliberativo, então as decisões mais importantes passam ali pelo CONAD. O CONAD vai discutir e vai aprovar questões orçamentárias, distribuição de recursos, avaliar, temos recursos suficientes, é possível selecionar X para pós-graduação? Temos condições de oferecer, a partir, claro, de um estudo técnico, tantas pesquisas de forma simultânea? Então, são decisões mais importantes, mais vultosas do ponto de vista financeiro, acabam passando ali pelo CONAD. O CONAD também é fundamental para aprovar o plano de atividade, né? Plano de atividade, a gente diz que é a espinha dorsal, é o fio condutor da escola. Tudo que a escola faz ali ao longo do ano, todas aquelas atividades que eu mostrei na tela anterior, estão consolidadas ali no plano de atividades, que também é aprovado pelo CONAD. Aprova o PDI, né, que seria o documento mais importante que a gente tem. Também teremos um vídeo só do PDI e você vai poder aprofundar um pouco mais nesse outro vídeo. Então, para a gente amarrar aqui o CONAD, além disso, né, aí já do ponto de vista do funcionamento dele, eles, em regra, os integrantes do CONAD fazem reuniões virtuais, né, porque essas pessoas não estão aqui em Brasília, não estão situadas e trabalhando e vindo todos os dias para a escola. E o CONAD tem a presidência, ele é presidido pelo diretor, ou nesse momento pela diretora-geral, e tem 4 conselheiros observando, né, aquele princípio máximo nosso da escola de paridade. Então, você vai ter um conselheiro de cada ramo. São pessoas que os ramos analisam, indicam, e pessoas que são designadas pelo Procurador-Geral da República para integrar o Conselho de Administração. Passamos então agora para a DIGE. A DIGE, eu diria que é a instância um pouco mais operacional dentro da governança. É quem vai fazer a casa andar, é quem vai efetivamente fiscalizar, coordenar as atividades e tocar o funcionamento da escola, né? O diretor-geral ou diretora-geral tem um diretor adjunto, essas pessoas ficam na escola, a diretora-geral preside o CONAD, representa a instituição em vários fóruns, em eventos, em discussões externas, e fazem esse trabalho de operacionalizar o dia a dia da escola. Depois a gente vai ter que os coordenadores de ensino, que eu já começo dizendo, a gente vai ter o mesmo modelo de paridade. Não está aqui, mas é importante que a gente dizer que nós vamos ter o modelo de um de cada ramo. Então, essas pessoas são indicadas pelos ramos, são designadas pelo Procurador-Geral da República e têm um trabalho muito próximo da área técnica da escola. Os coordenadores de ensino atuam ali na discussão do plano de atividade, atuam ajudando, pensando quem pode ser o melhor, quem é a pessoa mais indicada para ser orientador pedagógico dessa atividade.
pode atuar junto com o orientador pedagógico para decidir quais são os docentes que vão ser indicados, que vão ser escolhidos para ministrar aquele curso. Eles têm um papel importante também quando eventualmente é preciso fazer um ajuste nesse plano, quando alguma atividade que estava prevista não vai poder ser realizada, seja por um problema pessoal do docente, do orientador pedagógico, atrasos, alteração de data. Então, o coordenador de ensino tem esse papel muito próximo ali do andamento da atividade finalística. Ele atua muito próximo, opinando, atuando e eventualmente voltando ali para o seu ramo e propondo alguma alteração. Depois passamos para o comitê científico consultivo. O comitê, ele é formado hoje por 6 membros, é presidido pelo diretor-geral adjunto. Aqui também, quando a gente fala, a gente tem essa paridade aí, a representação dos ramos, né, sempre que possível, e são pessoas que se debruçam e têm sobre vários assuntos, mas principalmente relacionados à pesquisa e à publicação científica. Então, eles tratam ali da política editorial, é quem vai olhar, fazer eventual ajuste, aprimoramento. São essas pessoas do comitê consultivo que olham as entregas feitas pelos grupos de pesquisa. Essas entregas precisam, essa pesquisa vai sendo monitorada ao longo do tempo, então eles têm ali um apoio da área técnica da escola, mas se manifesta nessas matérias, fornecendo aí um embasamento para a direção geral em algumas decisões, em outras eles mesmos decidindo. Passamos agora para a CPA, Comissão Própria de Avaliação. A CPA, gente, é um órgão que, como o próprio nome indica, está olhando sempre nesse processo avaliativo da escola, que é ir monitorando, sugerindo melhorias e ouvindo os diversos públicos da escola a partir de questionários para dizer: precisamos avançar nesse ponto, estamos bem aqui. Como as pessoas estão avaliando a escola? A CPA tem um espaço próprio aqui dentro para se reunir, tem que se reunir pelo menos 2 vezes por ano, presencialmente aqui na escola, mas esse grupo, ele é colegiado, ele está sempre discutindo avanços, aprimoramento, apresenta um relatório anual com propostas de ajustes e que podem melhorar o funcionamento da escola. A composição é bem básica, temos um representante da PGR, um membro e um servidor que representam os discentes, um membro e um servidor para representar os docentes, um representante técnico da escola e um representante da sociedade civil. Então, você vê que é um grupo, né, bem heterogêneo, com esse olhar de avaliação, com esse olhar de boas práticas para melhorar as entregas e sugerir ajustes ali para a gente avançar. Temos a ouvidoria, que eu acho que é quase autoexplicativo, que tem um papel muito importante nesse processo de escuta, de transparência, de ouvir a sociedade, de internalizar posições que vêm da sociedade, seja um elogio, seja uma reclamação, mas que tem esse olhar muito de transparência. Também pode atuar mais ali no universo interno, mas tem um papel muito importante na mediação de conflito e na promoção de transparência institucional. E chegamos aqui aos órgãos de apoio, que também integram a governança da escola. Nós estamos falando aqui da chefia de gabinete, das 4 secretarias, né? Falamos que é SECOM, SA, que é a Secretaria de Administração, STI, de Informática, e SECOM, SA, STI, estou esquecendo da 4ª secretaria, que eu já vou lembrar. São as 4 secretarias que dão apoio a esse trabalho maior que é feito pela escola, junto com a chefia de gabinete e junto com as assessorias. Assessoria de Gestão Estratégica, da qual eu faço parte, junto com a Diana, minha colega, que também está gravando esses vídeos, a assessoria jurídica, assessoria técnica, a Sejura, que está repetida, né? Assessoria jurídica, assessoria especial. Então, essas assessorias, elas vão atuar em frentes específicas, por exemplo, a AGE, que é a Assessoria de Gestão Estratégica, tem esse olhar macro de gestão. A gente está olhando sempre para procedimentos junto à auditoria, procedimentos de longo prazo, avanços, como é que a gente está em relação ao nosso
EDI, se está sendo cumprido, e tudo isso da mesma forma que a assessoria jurídica vai dar pareceres jurídicos em questões que a diretoria geral entende que é importante ter um parecer jurídico antes de decisão, entende, ou é necessário que tenha. Então, são estruturas de atuação que estão trabalhando de forma conjunta para entregar à direção geral, que faz o funcionamento da escola no seu dia a dia, o melhor resultado, respaldos, assessoramento técnico para a tomada de decisão. Então, percebe que quando a gente fala de governança, nós estamos falando de algo macro. Nós estamos falando de diversos órgãos, nós estamos falando de instância de decisão, estamos falando de órgãos de apoio que oferece no seu todo um olhar transversal, um olhar que perpassa todas as áreas de atuação da escola e com um objetivo único, que é melhorar processos de trabalho, melhorar entregas e fazer mais com menos. Entregar para os nossos públicos não só em quantidade cada vez maior, mas também em qualidade. Seja um curso, seja um webinário, seja uma pesquisa, uma publicação que a gente reúne ali artigos a respeito de um determinado assunto. Você pode saber mais, não só sobre a área de governanças, mas de todas as frentes de atuação da escola, assistindo esses vídeos que a gente está disponibilizando, mas também acessando toda a gama de material e de documentos que estão disponibilizados e são disponibilizados o tempo todo nos nossos canais de comunicação interna, seja no portal, seja na intranet, que são espaços específicos. A área de publicação científica, por exemplo, tem uma área só dela ali, que você consegue acessar os periódicos, acessar a revista. Então, sempre que tiver um tempinho, vai lá, acessa esse material e saiba exatamente onde você está e como é que você pode contribuir para melhorar as nossas entregas para os nossos públicos. E para fechar aqui esses órgãos que integram a governança, a gente chega aqui aos órgãos de apoio ao gabinete. Nesse caso, o que a gente está falando? A gente está falando da chefia de gabinete, das 4 secretarias, né? A CEP, que está ali na área finalística. Estamos falando da SECOM, da Secretaria de Administração e da Secretaria de Tecnologia da Informação. E nessas estruturas estão alocadas a maior parte das pessoas, do corpo técnico da escola, que junto com as assessorias, aí nós estamos falando da AGE, que é a Assessoria de Gestão Estratégica, que eu integro junto com a minha colega Diana, da assessoria jurídica, a assessoria técnica e a assessoria especial. Então, nós estamos falando de um conjunto de órgãos, um conjunto de estruturas que tem esse papel de contribuir, de trazer um respaldo técnico, uma orientação, um trabalho que possa subsidiar ali a direção geral ou o conselho, o comitê científico ou o próprio CONAD com informações técnicas de como funciona, do que temos de dado, de números, para essa tomada de decisão. O objetivo é que essas estruturas ofereçam às instâncias decisórias o maior volume possível e com segurança de informação para que as decisões possam ser tomadas de forma segura e com o mesmo objetivo, né? O nosso objetivo aqui é oferecer cada vez mais processos de trabalho que sejam objetivos, que sejam seguros e que permitam que a escola possa aprimorar as suas entregas a cada dia, não só em termos de quantidade, aumentando a quantidade de produtos entregues, mas principalmente melhorando a qualidade, a relação custo-benefício, os gastos, para que efetivamente a gente possa avançar e consolidar cada vez mais com um espaço de excelência na formação, na capacitação de membros, de servidores, mas também contribuir para a comunidade em geral, com conhecimento de qualidade, conhecimento oferecido de forma ágil, segura e que faça diferença na vida das pessoas. É muito importante que você saiba sobre isso. E você pode saber, pode aprender sobre todas as instâncias, não só de governança da escola, acessando os nossos canais. Temos muita informação no nosso portal, mas também na intranet. Você pode acessar diretamente os regramentos, as portarias e outros materiais que trazem de uma forma muito mais ampla e detalhada
todo o funcionamento e as frentes da escola superior. Não saia daí, assista os demais vídeos e contribua para o aprimoramento da nossa escola.